Um outro destaque: o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que estabelece cotas mínimas que cinemas de todo o país terão que cumprir para a exibição de filmes de longa-metragem nacionais. Uma quantidade mínima de dias e diversidade de títulos terão que ser atingidas em 2020. A cota imposta a cada empresa proprietária ou arrendatária de salas será calculada de acordo com o número de telas, conforme normas que serão expedidas pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Pelo decreto, a empresa que tiver uma única tela de cinema, por exemplo, terá que garantir a exibição mínima de pelo menos 27 dias de 2020, com longa-metragem nacional na programação e um mínimo de 3 títulos diferentes. As exigências crescem conforme o tamanho da empresa. Um complexo que detenha entre 101 e 200 telas, por exemplo, terá que garantir pelo menos 54 dias de exibição de filmes nacionais ao longo de 2020, com pelo menos 24 títulos diferentes. E aí, Constantino? Olha, eu acho isso tudo um absurdo. Justiça seja feita não é uma cria do presidente Bolsonaro, mas sim do Fernando Henrique Cardoso, em 2001, e vale até 2021. O Michel Temer não tinha assinado o decreto que determinava as condições dessa medida que estava valendo desde 2001. O presidente Bolsonaro o fez agora. Eu acho isso protecionismo escancarado, nacionalista, reserva de mercado para a patota da cultura, entre aspas, nacional. Né? Durante o governo do PT, nós tivemos lá filmes bizarros como Lula, o filho do Brasil, enaltecendo o bandido, né? E tudo isso em nome do fomento da cultura nacional. Né? E hoje nós temos cineastas bolsonaristas, mais especificamente olavista, que é o caso do Josias Teófilo, que fez o filme sobre Olavo de Carvalho, defendendo essa cota, essa reserva de mercado. Além de estar defendendo seu próprio interesse, naturalmente, na sua mensagem que ele publicou para apoiar essa medida, fica claro o viés antiliberal dessa turma, que tem uma mentalidade estatizante, é uma espécie de PT com sinal trocado. Ele acha que não podemos deixar a cargo do mercado cuidar da cultura. Bom, não só vamos ter uma discussão polêmica aqui sobre definir cultura, porque vai entrar no meio filmes como Bruna Surfistinha e coisas desse tipo, né? Quando o Estado controla, como ele está atropelando a liberdade e o direito de propriedade dos donos dos cinemas. Quem escolhe qual filme passar na sala tem que ser o dono da sala, do cinema. E ele vai escolher de acordo com a preferência dos consumidores. Chama-se livre mercado, liberdade de escolha. O que essa turma não gosta, tanto a esquerda nacionalista como a direita, entre aspas, nacionalista, é exatamente da escolha do público. Eles adorariam que o público escolhesse os seus filmes e não os blockbusters que vêm de Hollywood. Né? Agora, só tem uma forma de você fazer filmes melhores, nacionais, é a pressão do próprio mercado. Não é com o Estado criando um cordão umbilical e mantendo coisas como Ancine vivas. Né? Isso realmente é uma mentalidade ultrapassada, absurdo isso, reserva de mercado e vale para vários outros setores da economia. Nós temos que nos livrar dessa mentalidade antiliberal que, infelizmente, ainda predomina da esquerda à direita em nosso país, pelo menos nos extremos, que é exatamente a turma do PT e a turma aí, pelo menos uma ala do bolsonarismo ligado ao Olavo de Carvalho. E aí, Thaís? Eu discordo, Constantino. Discordo porque eu acho que foi uma decisão correta por dois motivos, e são dois motivos incontornáveis. O primeiro motivo incontornável é que o ano tem 48 finais de semana. É nos finais de semana que as pessoas vão ao cinema. E o segundo motivo é que, se não houver essa cota, essa chamada cota de tela, que acho que vai mais para trás ainda que o Fernando Henrique Cardoso, é mais antigo que isso. Se não houver essa cota, esses 48 finais de semana vão ser tomados por um único tipo de filme, praticamente, que é o filme de ação americano. Então, ao contrário do que diz o Constantino, eu acho que isso não amplia a liberdade de escolha, isso reduz a liberdade de escolha. Porque, olha, em 2018, os filmes estrangeiros representaram 85,38% das exibições. E estrangeiros americanos, porque não mais do que 2% não eram americanos, eram europeus. O resto, todos os filmes eram americanos. E não cabe, então, o outro fato incontornável é esse, não cabe, tem muita coisa e não cabe numa prateleira apertada, que é o espaço que se tem para as exibições. Então, nessa prateleira apertada, os filmes americanos vão
ser sempre mais atraentes e vão ser sempre muito mais competitivos que os filmes brasileiros. Isso por um motivo muito simples, eles são muito bem produzidos, eles são muito caros. Só para ter uma ideia que Os Vingadores, que foi o blockbuster do ano passado, desse ano que passou, a produção de 250 milhões de dólares. Um filme brasileiro bom, caro, custa em média 2 milhões de dólares. Então, por enquanto, não dá para competir. A cota, ela não é a melhor das leis, mas sem ela só vai ter um filme para a gente ver. E então eu acho que não vale a pena fazer isso e fazer os filmes brasileiros simplesmente desaparecerem de circulação. E você, Josias, o que é que pensa? Eu penso também que, no limite, quem escolhe o filme que vai ser exibido nos cinemas é o público. Se o público gosta dos filmes americanos, que são mais bem produzidos, paciência. E não é uma realidade que filmes brasileiros não tenham espaço nas salas de cinema. De uns tempos para cá, tem um gênero, eu não tenho nada contra filmes como o do Bruna Surfistinha, aliás, achei um bom filme, mas não tem audiência, o Bruna Surfistinha. Mas tem um gênero de filme no Brasil que leva multidões aos cinemas, que são as comédias. Isso virou já uma realidade de mercado. Por vezes, as comédias brasileiras, elas concorrem com os blockbusters americanos. Então, a questão é fazer filme com qualidade. Eu nem acho que essas comédias brasileiras elas têm tanta qualidade assim. São bons filmes, no sentido de que divertem a plateia, e a plateia gosta. E gostando, comparece ao cinema. Então, acho que o segredo está em fazer bons filmes. Aí você pode discutir a política de audiovisual do governo, Lei Rouanet, que eu acho que o governo mexeu sem mexer no que seria essencial. Pode discutir muitas coisas. Agora, não dá para discutir na ponta. Você obrigar um dono de uma sala de cinema a exibir um filme que não tenha qualidade porque existe uma cota de filmes nacionais. Isso eu acho que não é a melhor solução. Você tem que discutir a qualidade do cinema brasileiro e como pode melhorar esse cinema brasileiro. E aí é buscar investimento privado, enfim, os cineastas têm que se virar. Agora, impor um suplício à audiência de assistir um filme que é pior do que o outro, primeiro a sala de cinema vai ficar vazia, porque o sujeito vai se deslocar para uma sala onde esteja passando o filme americano. Então não adianta, não resolve e é um suplício você obrigar um exibidor, um dono de sala de cinema a exibir em determinado período do ano um filme que não tem audiência. Não faz sentido. Constantino. Não, porque realmente é incoerente falar que diminui a escolha do consumidor por ter 90% das salas com um filme, se é o próprio consumidor que escolheu ver esse filme. Por isso, os donos das salas estão atendendo a demanda. Agora, quando o filme é bom, brasileiro, ele tem demanda, sim. O Josias já lembrou das comédias, mas tem Tropa de Elite, por exemplo, que levou milhões às salas de cinema. Além do que, temos hoje em dia Netflix, temos alternativas para público de nicho. Eu não estou dizendo que o filme blockbuster americano seja melhor. Eu estou dizendo que é preciso respeitar a escolha do público. O que não dá é para o intelectual que gosta de filme cabeça iraniano achar que vai enfiar a goela abaixo isso por meio de cota do Estado, ou seja, coerção sobre o proprietário das salas de cinema, porque ele gosta de ver esse filme cabeça chato que ninguém gosta. Veja, eu gosto de ler literatura e acho Dostoiévski muito melhor do que Paulo Coelho. Mas Paulo Coelho vende mais. Assim como cerveja, a Ambev tem distribuição que chega em qualquer lugar, isso não quer dizer que a Brahma seja uma cerveja melhor do que cervejas de nicho, artesanais. Então, o mercado, a beleza do mercado é que a liberdade pode atender a todos os bolsos e todos os gostos. Quando a gente entra num supermercado, a gente percebe esse milagre, né, da mão invisível do mercado, né? Agora, a turma é livre para abrir uma sala de cinema na Vila Madalena, meio alternativa, ou no Leblon, fazer uma coisa meio bicho grilo e tudo, e botar lá o filme que quiser. Torce para ter demanda. O que não dá é para obrigar, por meio do Estado, que o proprietário da sala de cinema seja obrigado a passar Lula, filho do Brasil, só porque isso vai fomentar, de alguma forma, a cultura nacional. Aí eu acho realmente um autoritarismo incompatível com qualquer defesa da liberdade individual. Thaís.
Eu queria só lembrar que os países europeus também têm cotas, não se trata de nenhuma aberração nacional e autoritária. Os Estados Unidos têm, inclusive, incentivos para filmes, então não é assim do jeito que se desenha, né? Parece que é uma aberração de terceiro mundo e etc. Não é isso. E depois, outra coisa, sempre que se fala em cinema nacional, todo mundo vem com Bruna Surfistinha, etc. Constantino lembrou, muito bem lembrado, Tropa de Elite, por exemplo, que inclusive superou, ou em bilheteria, Avatar. Mas isso foi uma exceção. Cidade de Deus também, né? Como? Cidade de Deus também. Cidade de Deus, filme, por né? exemplo. Tropa de Elite superou Avatar. É um feito inigualável, é uma coisa... Agora, Tropa de Elite 2 e 1 e etc. não existiriam se não houvesse uma indústria de cinema. E para haver uma indústria de cinema, é preciso dar uma chance para que haja uma indústria de cinema. Então, nessas condições que eu defendo a cota de tela. Porque nesse momento ela é necessária. Tomara que não seja daqui a muito pouco tempo. Fala, Rodrigo. Eu só quero lembrar que esse argumento que a Thaís usou agora é o mesmo argumento usado pelo setor automotivo brasileiro há 70 anos, que é preciso ter uma mão estatal protegendo contra a concorrência voraz e tudo mais do resto do mundo, porque a indústria é infante. É uma mãozinha, é o infante mais velho que eu conheço, tem mais de 70 anos e continua não competitivo. Talvez um choque de liberdade seja o melhor instrumento para gerar a produtividade e a competitividade da indústria nacional.